Bom, vocês pediram e aqui estou eu para falar de Matias Rojas, o provável novo reforço do Corinthians. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre Matias Rojas, o novo provável jogador do Corinthians. Mas antes, quero pedir para vocês, se você é novo no canal, não se esquece, deixa seu like aí, se inscreve e ativa as notificações para vocês não perderem mais nenhum vídeo aqui no canal. Beleza, galera? Bom, vamos falar sobre Matias Rojas aí, jogador que praticamente já é do Corinthians. Até algumas reportagens já trazem o Matias como novo jogador do Corinthians. Inclusive, hoje saiu uma matéria no SBT, onde diz que o staff do jogador já está procurando algumas casas para alugar aqui em São Paulo. E obviamente, né, o Matias realmente deve vir pro Corinthians depois da declaração do próprio presidente do Racing, onde não teria como o Racing sim comparar com a proposta que foi feita aqui no Brasil, e nós sabemos que aqui no Brasil o clube que mais está demonstrando interesse no Matias é realmente o Corinthians. Então tudo indica que o Matias irá vir para o Corinthians. Já tem informações que ele já assinou um pré-contrato aí de 4 anos com o Corinthians, então eu acho que a gente está esperando mesmo ele se desligar do Racing, porque tem contrato até o final de junho, mas ele já praticamente é jogador do Corinthians. E o que vocês querem saber é a minha opinião, se ele é um bom jogador, se ele vai se encaixar no Corinthians e tudo isso, né? Então vamos lá falar sobre Matias Rojas. Bom, primeiramente, para começarmos a falar, quero continuar sobre aquele último vídeo que eu falei para vocês sobre a possível vinda do Michael para o Corinthians, e no mesmo se encaixa também para o Matias Rojas. Por que o Michael e o Matias Rojas têm algo similar? Porque ambos são bons jogadores e isso vai melhorar a qualidade técnica do Corinthians. Porém, a minha visão é que o Corinthians não tá com deficiência técnica e sim deficiência tática do time. Porque se você for analisar o Brasileirão, olha o tanto de time que hoje está à frente do Corinthians, times como América Mineiro, como Botafogo, Atlético Paranaense, Cruzeiro, São Paulo, Inter. Todos esses times são melhores que o Corinthians no papel. Se você analisar bem, você vai ver que ou que tem um equilíbrio técnico, ou então o Corinthians é superior a esses times. Porém, se você ver em campo, obviamente que você vai notar que o Corinthians é infinitamente inferior taticamente, no jeito de organização. O time não é bem organizado e vocês veem isso nos resultados que estão acontecendo no Corinthians. Por isso, hoje eu quero continuar partindo do princípio do vídeo que eu terminei ontem, falando que o coletivo vai se sobressair ao individual. Vocês podem ver isso através do PSG. O que acontece com o PSG? O PSG tinha 3 dos melhores jogadores do mundo, com Mbappé, Neymar e Messi. Foi campeão da Champions? Não foi campeão da Champions. Male ainda foi campeão do campeonato francês e olha, sofreu ainda com vários jogos, derrotas que, meu, assim, ninguém consegue explicar o porquê o PSG foi tão mal. Mas claro, aqui está a resposta, o coletivo. Quando o coletivo não se encaixa, infelizmente, não há individual que sobressaia ao coletivo. O segundo ponto que eu quero falar para vocês aqui é sobre um jogador que já passou pelo Corinthians há um tempo atrás, mas eu acho que poucos de vocês vão lembrar, que é o De Federico. Quem aí lembra do De Federico, comenta aqui embaixo, quero saber, hein? De Federico veio com uma expectativa muito grande, um argentino, veio jogando muita bola, chegou no Corinthians como camisa 10, na época até que tinha um Ronaldo no Corinthians, então ele chegou com pompa de ser um grande jogador que faria diferença no Corinthians, e isso daí, muito provavelmente, acabou abalando mais ainda a confiança de Federico, porque uma coisa é você chegar num time totalmente desconhecido, sem credibilidade nenhuma, e mostrar para as pessoas que realmente você não é aquilo. Outra coisa é você chegar num clube onde você já tem um patamar de estrela e você tem que resolver a qualquer custo todo o investimento que já foi feito em você. E aí aconteceu de Federico não jogar nada no Corinthians, principalmente por toda a pressão que foi dada a ele, com a expectativa gerada pela própria torcida, e muitas vezes a torcida acaba idolatrando muitos jogadores. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, cara, não idolatra jogador, não idolatra ninguém, cara. O único ser que deve ser idolatrado é Deus, o resto vocês não tem que idolatrar, até porque vocês não convivem com essas pessoas e vocês também não podem achar que aquelas pessoas vão salvar a vida de vocês fazendo um gol ou algo do tipo. Vocês têm que idolatrar apenas um único ser, que é Deus. O resto, cara, vocês não precisam idolatrar ninguém. E aí que na minha visão está um grande problema pro Corinthians, porque o Rojas está chegando ao Corinthians com o patamar de quem vai resolver, de um cara que faz gol de fora da área, que é um cara que pode substituir Renato Augusto, que pode jogar como 10, mas a torcida vai querer que ele seja o cara que dê carrinho, que coma a grama, que faça esse tipo de coisa que ele não é. Então eu percebi isso no jogo contra o Flamengo, onde ele fez um golaço, mas ele participa mais com a bola do que sem. Então vocês têm que perceber qual é a característica do jogador. O Yuri, por exemplo, não era um centroavante, ele se tornou um centroavante no Inter. Hoje ele tá se adaptando a essa função, e muito do que é cobrado a ele é devido ao ano passado, que ele foi muito bem, mas muitas pessoas acabam não enxergando o cara como um ser humano, enxergam um cara como um robô, uma máquina de gols, e ele não é isso. Então esse é outro ponto do Matias Rojas. Será que a pressão colocada nele já agora vai ser muito grande? É muito mais fácil você chegar num time hoje que é vencedor, por exemplo, se o Matias Rojas
Rojas chegasse no Palmeiras, era muito mais tranquilo para ele trabalhar do que chegar num time onde você tem que se destacar emergencialmente. É muito diferente, né? Mas tecnicamente ele é muito bom jogador. Tava vendo até uma estatística onde falam que ele é o segundo jogador com mais gols de fora da área nesse ano de 2023. Então, você vê que realmente o cara não tem medo de chutar. E isso é uma das grandes características do Matias, porque aqui no futebol brasileiro, poucos são jogadores que sabem bater falta e que sabem chutar de fora da área muito bem. São poucos, você pode contar no dedo aí quantos jogadores fazem isso com grande maestria, como no caso do Rafael Veiga, que é um grande jogador que chuta bem de fora da área, bate bem falta, e esse é um diferencial hoje no futebol, que infelizmente está acabando. Então, o Corinthians tendo essa arma com o Rojas é muito importante. Ele tecnicamente é muito bom, mas como eu falei no comentário anterior, não vai esperando que o cara dê carrinho, que ele faça outras coisas que ele não vai fazer. E a última coisa que eu queria apontar aqui para vocês é sobre o investimento que o Corinthians está fazendo no Matias. Bom, é uma compra muito boa? Sim, o Matias está vindo de graça, basicamente, com exceção do salário, da luva, essas coisas assim que vem por fora, que é um gasto pro time, mas é um gasto menor do que realmente se o Corinthians estivesse contratando o Matias do Racing, né? Então é um bom negócio pro Corinthians? É um bom negócio, tecnicamente é um bom negócio. Porém, se não der certo, vocês podem esperar as piores críticas para o Duílio, porque é um contrato de 4 anos, onde se o jogador não vai bem no primeiro ano, a torcida já execra o cara, já querem mandar o cara embora e já comentam tudo de ruim sobre o jogador. No outro caso, se ele for bem também, ele vai ser vendido assim, ó, rapidamente, porque às vezes os times brasileiros também servem de trampolim, né? E também no caso do salário dele, que assim, dizem que é na casa de R$1 milhão, e óbvio, eu não sou nada a favor de um salário tão alto assim para jogadores. Cara, na minha opinião, o jogador não deveria ganhar esse salário, nenhum jogador deveria ganhar 1 milhão, nem 500 mil, nem 300 mil, assim como também estão dizendo sobre o Cuéllar, que o Cuéllar está vindo pro Corinthians por conta do salário, que é um salário alto, que é 2 vezes maior do que o salário que o Inter ofereceu. Na minha opinião, o Rojas também não merecia um salário tão alto assim pro Corinthians. Cara, o jogador tem que jogar no clube realmente por conta que ele gosta do clube, e na minha visão, o jogador deveria receber de acordo com a produtividade dele. Eu analisando os jogadores, eu acredito que hoje seria muito mais vantajoso, tanto para o clube quanto para o jogador, um contrato de produtividade. Seja o jogador que quiser, cara. O jogador tem que jogar no clube porque realmente ele gosta de fazer aquilo. E infelizmente hoje, o futebol, vocês podem perceber que hoje os jogadores estão cada vez mais relaxados em campo, cada vez mais eles estão se omitindo em campo e cada vez mais eles não estão nem aí pro torcedor. Mas, voltando ao ponto de o salário do jogador ser esse valor, e muitas vezes o jogador não dá valor a isso, é porque realmente o jogador ganha aquilo de mão beijada e muitas vezes o jogador não dá valor àquilo. E muitos jogadores hoje não dão valor ao que tem. Eles vêm lá de baixo, mas quando chegam lá em cima, infelizmente, eles não dão mais nenhum valor ao sentimento que eles tinham quando estavam lá embaixo. E eu espero de coração que isso possa mudar. Eu espero também que o Rojas consiga desempenhar um bom futebol aqui no Brasil, consiga jogar e tal, consiga desempenhar seu bom futebol, até porque, cara, eu não vou ficar torcendo contra nenhum jogador, apesar da minha zoeira com o Roger Guedes, vocês sabem que é uma zoeira, que o Roger Guedes passou pelo Palmeiras e tal. Não vou torcer pro cara se machucar por conta que eu torço pro Palmeiras, ele joga no Corinthians, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu torço para que o Palmeiras sempre vença por méritos do Palmeiras e não por demérito dos outros. E por isso que eu acho legal quando todos os times estão bem. Por exemplo, o São Paulo vem se reerguendo com o Dorival, o Corinthians aí vem nessa oscilação cada ano que passa, cada mês que passa é uma turbulência nova no Corinthians, mas se o Corinthians se reerguer novamente e o Santos se reerguer também, vai ser muito mais legal, muito mais atrativo o futebol com Palmeiras, São Paulo, Santos e Corinthians, lá no topo, com o Flamengo também disputando lá em cima. É muito melhor pro futebol que seja disputado entre os melhores, e não um muito bom, o outro mais ou menos e o outro horrível. Não é legal, não faz bem pro futebol. Então é isso, galera. Essa é a minha opinião sobre o Matias. Acho um jogador tecnicamente muito bom, muito acima da média, mas se vocês pensarem que ele vai exercer algo que ele não faz, infelizmente pra vocês não vai ser bom. Essa é a minha opinião, galera. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido o vídeo. Tamo junto, é nóis e fui!